Vamos lá, pessoal! Hora de mergulhar numa análise fascinante de um cenário bem peculiar. Imaginem a seguinte situação: uma tarde estratégica no Bar Varanda, em pleno Rio de Janeiro. Só que, sentados à mesa, temos mentes históricas e de origens completamente diversas debatendo o futuro socioeconômico do Brasil. É uma discussão profunda sobre como tirar o país daquela velha estigma de eterna promessa e transformá-lo numa potência consolidada. E o cenário desse encontro dita o tom exato da conversa. É uma metáfora fortíssima. Pensem na brisa do mar, no chopp gelado, naquela beleza estonteante da orla de Ipanema. Tudo isso servindo quase como uma máscara, sabe? Uma vitrine que esconde as cicatrizes sistêmicas e profundas da nação. Nessa nossa mesa imaginária, temos figuras como Sigmund Freud, Sun Tzu, Philipp Kotler, a especialista Ana Hans e o mestre Bezerra da Silva. Cada um trazendo a sua própria lente para dissecar os problemas do país, com a clareza de que, logo atrás dos cartões postais, tem uma realidade bem sufocante que precisa ser encarada de frente. Para dar conta dessa tarefa monumental de reconstrução, o painel traça um plano diretor baseado em 5 pilares superestratégicos. A nossa agenda passa por saúde, com foco bem específico, transporte e a necessidade de espaço, segurança pública olhando para o capital, a desilusão com o sistema político e, para fechar, uma inversão nas lógicas de impostos. Vamos avançar e entender como isso se constrói na prática? Começando pelo pilar número 1, saúde, a muralha invisível. O mestre Bezerra da Silva resume a situação com uma perspicácia que só as ruas ensinam. Ele usa a metáfora do camarote VIP. De um lado, hospitais de luxo com ar-condicionado na Zona Sul. Do outro, filas de madrugada na Baixada Fluminense só para conseguir uma receita médica básica. Essa ideia da pulseira de ouro ilustra perfeitamente a desconexão absurda entre o que a lei promete e a realidade punitiva de quem não tem dinheiro. E a partir daí, a análise ganha os contornos bem científicos. O Philipp Kotler aponta que o Estado gasta quase todo o orçamento lá no fim da linha, tratando doenças já instaladas num estágio avançado, o que custa uma fortuna e ignora totalmente a prevenção. Mas o Freud vai além numa visão bem psicológica da coisa. Ele nota que tubulações de esgoto e saneamento básico não rendem votos porque são invisíveis, ficam debaixo da terra. É como se fosse o lado reprimido da sociedade. A vaidade política prefere inaugurar a obra monumental, o prédio gigante do hospital, e deixa a prevenção básica esquecida no subsolo. Bom, e qual é a saída? O estrategista Sun Tzu lembra de uma regra clássica: quem não constrói muralhas durante a paz vai gastar sangue defendendo ruínas. No nosso caso, a muralha é o saneamento. O veredito dessa cúpula é radical: proibir o repasse de verbas para obras puramente cosméticas até que os municípios garantam 95% de cobertura de água e esgoto. Além disso, o Kotler sugere um ecossistema de recompensas, tipo um cashback em impostos, para incentivar a galera a manter os exames em dia. Tratar o que é invisível primeiro é o que cria uma fundação social que realmente para de pé. Passando para o nosso pilar número 2, transporte, fluidez e espaço. O Sun Tzu traz aqui um princípio fundamental de qualquer grande estratégia. A fluidez é a alma do movimento. Assim como a água contorna os obstáculos, uma nação precisa fluir. Mas o diagnóstico é que o país escolheu o caminho oposto, a rigidez, virando refém absoluto do asfalto e dos caminhões. Pensem bem, um país de dimensões continentais sem uma malha ferroviária pesada é, nas palavras dele, como um guerreiro gigante com as pernas amarradas. E o Kotler complementa dizendo que aquele famoso e doloroso custo Brasil mora exatamente nessa ineficiência logística de depender quase exclusivamente de rodovias. É aí que a Ana Hans introduz um conceito sensacional: a cidade policêntrica. Ela argumenta, com muita razão, que o transporte coletivo hoje acaba funcionando como uma punição velada para a classe trabalhadora, roubando horas preciosas de produtividade e descanso todos os dias. A sacada genial dela é que o melhor sistema de transporte é aquele que a gente não precisa aguentar por horas a fio. Mobilidade de verdade é romper esse modelo onde o centro tem tudo e a periferia só dorme. Então, para resolver essa imobilidade toda, as soluções logísticas precisam ser drásticas. O plano envolve fomentar pesadamente as parcerias público-privadas para rasgar o país com ferrovias, ligando o interior produtivo aos portos e encher os subúrbios de redes de veículos leves sobre trilhos, os VLTs. E, claro, atrelar isso a isenções fiscais agressivas para levar as empresas e os polos de negócios para a periferia. O objetivo final: parar de esgotar o tempo, a energia e a vida do trabalhador no trânsito. Entramos agora num terreno super complexo. O pilar número 3, segurança. Foco no capital.
O Freud traz um diagnóstico que chega a dar calafrios, mas é muito real. Ele define a nossa relação com a segurança pública como um pacto psicótico. Basicamente, a sociedade tolera uma barbárie diária, desde que o sangue não suje os cartões postais. Mantém-se uma fachada de ordem enquanto o conflito armado pesado acontece nas margens, tratando quem vive ali como dano colateral aceitável. É uma desconexão moral brutal. E o que agrava isso é a tática adotada. O Bezerra da Silva lembra um fato óbvio. Armamento de guerra não é fabricado nas vielas das comunidades. Ele entra pelas fronteiras e pelos portos graças à corrupção sistêmica. E o Sun Tzu arremata dizendo que subir um morro com raiva e fuzil na mão é atacar os galhos da árvore, ignorando completamente a raiz. Vitória de verdade não é trocar tiros no varejo. É destruir o que alimenta o crime, o capital ilícito. Prender o soldado raso do crime não muda nada se a máquina financeira continua intacta, gerando novas peças para o tabuleiro. Por isso, a cúpula propõe uma quebra total de paradigma. Sai o foco exclusivo no confronto armado nos bairros residenciais e entra a frieza dos números, asfixia logística e financeira. Isso significa inteligência cibernética pesada, rastreamento de criptomoedas, auditorias implacáveis em imóveis de luxo para pegar lavagem de dinheiro e fiscalização de fronteira focada em grana. Além disso, a Hannah Hans e o Freud chegam a sugerir tratar as economias paralelas sob a ótica do mercado mesmo, regular, taxar, desidratar o caixa do poder paralelo e usar esse dinheiro para financiar a saúde e a reabilitação pública. Chegamos ao pilar número 4. Política. O fim das ilusões. O Kotler olha para a política atual e vê o pior cenário de marketing possível. É um mercado anômalo, movido a raiva e polarização extrema. Em vez de entregar projetos reais e mensuráveis, o sistema vive de fabricar inimigos invisíveis e vender narrativas puramente ideológicas. Quando a métrica de sucesso é quem grita mais nas redes, a entrega de valor desaparece. O consenso da mesa é triste, mas real. A confiança pública virou uma moeda que não vale absolutamente nada. A raiz do problema? Não existem incentivos para ser eficiente. Para quebrar essa espécie de dinastia intocável, o veredito pede o fim imediato do foro privilegiado e daquelas emendas orçamentárias obscuras. A palavra-chave aqui é responsabilização. A mesa defende o voto distrital para que o representante tenha um CEP claro para prestar contas e a criação de ferramentas digitais reais, onde assinaturas de cidadãos possam forçar auditorias ou, no limite, até revogar o mandato de quem simplesmente não entrega resultado. E, finalmente, nosso último pilar, o número 5, impostos, uma inversão justa. O Sun Tzu é direto. Um governante que sangra o seu povo com impostos durante tempos de paz está basicamente acenando a própria ruína. E a Hannah Hans desenha o contraste que todo mundo sente no bolso. A ideia de pagar imposto deveria ser um pacto de solidariedade, mas virou um mecanismo de extorsão. O sistema cobra uma carga tributária digna de países escandinavos em cima do consumo básico, esmagando quem ganha menos, e devolve serviços públicos muitas vezes medievais. O resultado é que muita gente se vê obrigada a pagar 2 vezes por saúde e educação, uma para o governo e outra para a iniciativa privada. Para consertar esse motor econômico que hoje tritura riquezas, o plano da cúpula é inverter a lógica de ponta a ponta. É zerar imposto sobre comida e itens essenciais da cesta básica, tirar o peso do consumo e jogar proporcionalmente para a renda, para as grandes heranças e para os bens de alto luxo. E o Kotler exige um princípio inegociável: transparência absoluta. A criação de um imposto sobre valor agregado unificado, onde qualquer cidadão possa pegar um cupom fiscal, ler e entender exatamente cada centavo que está indo para os cofres do Estado. Fim do pesadelo contábil e início da clareza. E assim, enquanto o nosso encontro metafórico vai chegando ao fim, o sol começa a se pôr atrás do icônico Morro dos Irmãos, deixando aquela luz alaranjada sobre a mesa do bar varanda. O diagnóstico que sai daqui é super lúcido, ainda que pesado. A grande lição é que não existe milagre, não tem cura rápida com discurso inflamado. O que o país precisa é de redesenhos estruturais profundos. Esse material fecha com o pensamento do Sun Tzu que resume tudo perfeitamente. A natureza deu de tudo, o terreno é abençoado, os recursos estão aí. O que falhou miseravelmente até hoje foi a estratégia humana. A verdadeira reconstrução nacional não precisa de força bruta ou de salvadores da pátria emocionais. Ela exige intelecto afiado, um redesenho institucional corajoso e muito engajamento cívico. A batalha agora é nas leis e na inteligência. E essa é a grande provocação que fica no ar. A gente viu 5 pilares super bem definidos: saneamento preventivo, mobilidade fluida, asfixia do capital do crime, responsabilidade política com ferramentas digitais e impostos justos e transparentes.
O mapa tá aí, claríssimo. A pergunta que não quer calar é: como tirar toda essa genialidade teórica da mesa do bar ou dos gabinetes e transformar isso no chão de fábrica da vida real? É a resposta para essa pergunta que vai de fato definir o futuro. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.